Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre radiciação, que nada mais é do que a operação que realizamos quando queremos descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Aqui nós temos as partes que compõem uma radiciação. Esse símbolo parecido com um Vzinho se chama radical, ele é o símbolo da radiciação. O número que vem aqui dentro do radical se chama radicando. O índice, o número aqui por cima desse radical, nós chamamos ele de índice. E o resultado dessa operação é a raiz. Uma raiz nada mais é do que qual número que vezes ele mesmo, multiplicado algumas vezes, dá o valor do radicando. Nesse caso aqui, é 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 ao quadrado igual a 4. Vamos ver alguns exemplos. Raiz quadrada de 0, 0 vezes 0, o resultado é 0. Quando não tem nenhum índice aqui na parte de cima, quando o índice vem suprimido, significa que é o 2. É uma outra forma de se representar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 1, 1. 1 vezes 1, 1 multiplicado duas vezes, dá 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque o 2 multiplicado por ele mesmo, né? O 2 multiplicado duas vezes, dá 4. Raiz quadrada de 9, 3, porque o 3 multiplicado duas vezes, multiplicado por ele mesmo, né? Dá 9. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 vezes 4, 16. Para a gente se dar bem, resolver com tranquilidade raiz quadrada, tem que estudar a tabuada. Não adianta querer ficar adivinhando o valor de uma raiz. Outro exemplo, raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 36, 6, porque 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 49, 7. 7 duas vezes, 49. Raiz quadrada de 64, 8, porque o 8 multiplicado pelo 8, né, dá 64. Raiz quadrada de 81 igual a 9. 9 vezes 9, 81. E assim, sucessivamente, a gente resolve a raiz quadrada. Agora, vamos falar um pouquinho de raiz cúbica. A raiz quadrada é o número multiplicado por ele duas vezes. A raiz cúbica é o número multiplicado 3 vezes. 0 vezes 0 vezes 0, 0. Raiz cúbica de 1. 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Ah, então é facinho. A raiz cúbica é só repetir o número que está ali dentro? Não, são só esses dois exemplos. Que no próximo já muda. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 8. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 64. Raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5, 125. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Raiz cúbica de 343 é 7. 7 vezes 7 vezes 7, 343. Raiz cúbica de 512, 8, porque 8 vezes 8 vezes 8, ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá 512. Raiz cúbica de 729 igual a 9, porque 9 vezes 9 vezes 9 vai dar 729. Bem facinho, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigada.